bom dia. Que a graça e a paz do Deus que nos chama para além de nossas próprias forças estejam com você nesse novo e sagrado amanhecer. Respire fundo, sinta o ar novo, uma dádiva, uma página em branco. Eu sei, eu sinto a sua busca neste exato momento. Você não anseia apenas por um bom dia, mas por um dia onde você se sinta suficiente, onde o peso da autocrítica e do medo de não ser bom o suficiente se dissipe como a névoa da manhã sob o sol da verdade. Sei que seu coração anseia por uma confiança que não vacila, uma paz que ancora a sua alma em meio às tempestades de expectativas e tarefas que já se avolumam em sua mente. Talvez você tenha acordado hoje e antes mesmo de seus pés tocarem o chão, uma voz familiar começou seu trabalho. Uma voz sutil, mas persistente. A voz que compara, que aponta falhas passadas, que projeta cenários de fracasso. A voz que pergunta: quem é você para fazer isso? Você tem certeza de que é capaz? E se você errar de novo? Ela é a arquiteta da paralisia, a tecelã da ansiedade, a ladra da alegria do presente. Ela nos faz sentir como impostores em nossa própria vida, em nosso próprio chamado. Esta voz o convence de que sua força é limitada, seus talentos são inadequados e seu valor é condicional ao seu desempenho. É uma areia movediça que suga sua energia antes mesmo de o dia começar. Mas eu preciso que você me ouça agora, com toda a atenção do seu espírito. E se eu lhe dissesse que o seu sentimento de insuficiência é, na verdade, um convite? E se essa fraqueza que você sente for o exato ponto de partida para a maior demonstração de poder que você experimentará hoje? Existe uma verdade sobre este dia que poucos percebem, uma revelação capaz de transformar essa voz de dúvida em um eco distante. Fique comigo, pois o que Deus me revelou sobre este amanhecer tem o poder de mudar não apenas como você se sente, mas como você age nas próximas horas. Nós não estamos aqui para lutar contra essa voz com nossas próprias forças. Estamos aqui para trocá-la por uma voz infinitamente mais poderosa, mais verdadeira e mais amorosa. A voz do seu Criador. A jornada de hoje é sobre essa troca divina, sobre entregar o sussurro da dúvida para receber o decreto da confiança que vem do céu. Este não é um exercício de pensamento positivo, é um ato de realinhamento espiritual profundo. É o momento de decidir em qual voz você encorará o seu dia, a que te diminui ou a que te chama para o extraordinário, não por quem você é, mas por quem Ele é em você. Para silenciar uma mentira, precisamos amplificar uma verdade. E a verdade que Deus nos entrega hoje é um antídoto direto e poderoso contra o veneno da síndrome do impostor. A voz da dúvida prospera na escuridão da nossa autopercepção limitada, mas ela se encolhe diante da luz da palavra de Deus. Muitos buscam confiança em livros de autoajuda, em técnicas de produtividade ou na aprovação dos outros, mas essas são fontes que secam. A fonte que nunca seca nos deixou uma promessa e é nela que vamos fincar a bandeira da nossa vitória para este dia. A promessa está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ouça com o coração, não apenas com os ouvidos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Respire fundo e deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Existe uma verdade sobre este versículo que a maioria das pessoas lê de forma superficial e por isso perde o seu poder transformador. A revelação não está apenas nas palavras, mas na ordem divina que elas estabelecem. Veja bem, o mundo diz: seja forte, esconda sua fraqueza, finja até conseguir. Mas o reino de Deus opera com uma lógica celestial, completamente oposta. Deus não diz: espere ficar forte para que eu possa te usar. Ele diz:
Mostre-me sua fraqueza, reconheça sua insuficiência, admita sua necessidade, pois é exatamente aí, nesse espaço de honestidade e rendição, que o meu poder encontra o lugar perfeito para se manifestar de forma gloriosa. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o palco. Sua sensação de incapacidade não é um sinal para você recuar, é um convite para Ele avançar. A minha graça te basta. O que é a graça? É a capacitação imerecida de Deus. É o seu sim sobre a sua vida quando a voz da dúvida grita não. É o seu poder, sua sabedoria, sua criatividade, sua resiliência fluindo para você e através de você. Não porque você mereceu, mas porque você se abriu para recebê-la. E note a segunda parte. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é que o poder de Deus compensa a nossa fraqueza, é mais profundo. Ele a torna perfeita. Ele a completa. A palavra grega para aperfeiçoar aqui é teleu, que significa levar a um fim, completar, realizar. Sua fraqueza, quando entregue a Deus, torna-se o vaso que Ele preenche até transbordar com o seu poder. Portanto, a tarefa para hoje não é tentar se sentir forte por si mesmo. A tarefa é abraçar a verdade de que sua força não precisa vir de você. A sua suficiência para o dia de hoje, para aquela reunião difícil, para aquela tarefa intimidadora, para aquela conversa delicada, não reside em você. Reside na graça dele, que é mais do que suficiente. Esta palavra é a nossa âncora, é a rocha sobre a qual construiremos as próximas horas. A voz da dúvida dirá: você não consegue, mas a palavra de Deus decreta: você não precisa conseguir sozinho. O meu poder se manifestará exatamente onde você acha que não pode mais. Senhor, Pai de toda força e fonte de toda confiança, nós nos apresentamos diante de Ti neste novo dia. Não como gigantes de fé, mas como filhos e filhas que reconhecem sua total dependência de Ti. Viemos a Ti com o coração aberto, com as mãos abertas, prontos para fazer a troca mais importante deste amanhecer. Tu conheces a voz que sussurra em nossa mente. Tu conheces o peso da dúvida que por vezes tenta nos paralisar antes mesmo de começarmos. E hoje, em um ato consciente de fé e rendição, nós escolhemos confrontá-la na Tua presença. Pai, eu te entrego agora a voz da síndrome do impostor. Essa sensação de que sou uma fraude, de que a qualquer momento serei descoberto. Eu a coloco em teu altar. E em troca, eu recebo pela fé a tua afirmação sobre mim. Recebo a verdade de que sou teu filho amado, tua filha amada, criado com propósito e chamado para este exato dia. Senhor, eu te entrego o medo de falhar, o medo de tentar e não conseguir, o medo de cometer erros, o medo do julgamento dos outros. Eu deposito essa ansiedade paralisante aos teus pés. E em troca, eu recebo o teu espírito de ousadia e de poder, que não promete ausência de desafios, mas garante a tua presença em meio a eles. Recebo a coragem para agir, para dar o primeiro passo, para tentar, sabendo que mesmo em uma possível falha, a tua graça me sustenta e me ensina. Pai, eu te entrego a necessidade de me comparar com os outros. Essa régua injusta que uso para medir meu valor, que sempre me deixa em desvantagem e rouba minha alegria. Eu renuncio a essa corrida e a coloco em teu altar. E em troca, eu recebo a visão do meu caminho único, do meu propósito singular. Recebo a paz de caminhar no meu próprio ritmo, guiado pela tua mão, focado na jornada que tu desenhaste exclusivamente para mim. Nós te entregamos, Senhor, toda autocrítica, toda palavra de autossabotagem, todo sentimento de não sou bom o suficiente.
Nós os silenciamos agora, em nome de Jesus, e os entregamos a Ti. E em troca, nós recebemos a Tua voz de amor, a Tua voz de encorajamento, a Tua voz que diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Nós declaramos que a nossa confiança para este dia não está em nossas habilidades, em nossa experiência ou em nossa força de vontade. A nossa confiança está firmada em Ti, a rocha eterna. Que a Tua força seja a nossa força, a Tua sabedoria seja a nossa guia e a Tua paz seja a nossa bandeira. Nós não somos o que a dúvida diz que somos. Nós somos o que a Tua palavra diz que somos, mais que vencedores, capacitados, amados e guiados por Ti. Agora, peço que você encontre uma posição confortável. Feche seus olhos suavemente. Respire fundo e lentamente. Inspire a graça de Deus e expire toda a tensão, toda a dúvida. Mais uma vez, inspire a certeza da sua presença e expire o medo do que está por vir. Agora, com os olhos da sua fé, visualize aquela voz da dúvida. Veja-a como uma névoa cinzenta, um sussurro que tenta envolver sua mente. Não lute contra ela, apenas observe-a. E então, veja uma luz dourada, quente, poderosa, começando a brilhar no centro do seu ser. É a luz da presença de Deus, a luz da verdade que acabamos de declarar. Veja essa luz se expandindo, suavemente, mas com uma força irrefreável. À medida que ela cresce, a névoa da dúvida começa a se dissipar. Ela não consegue resistir a essa luz. Ela recua, se desfaz, se torna nada. Sinta o silêncio que fica, um silêncio cheio de paz, cheio de força. Agora, visualize-se caminhando pelo seu dia. Veja a primeira tarefa que parecia tão intimidadora. Em vez de sentir um frio na barriga, sinta a calma confiança que vem da certeza de que Deus está com você. Veja-se começando essa tarefa não com a pressão de ser perfeito, mas com a liberdade de ser um canal do poder de Deus. Veja-se diante daquela reunião ou daquela pessoa que te intimida. Mas agora você não está encolhido. Seus ombros estão relaxados, sua postura é de uma confiança serena. As palavras que saem da sua boca não são de arrogância, mas de uma clareza e sabedoria que surpreendem até a você mesmo, pois não vêm de você, mas através de você. Imagine um momento de desafio, um imprevisto. Em vez de entrar em pânico, veja-se parando por um instante, respirando fundo e sentindo aquela luz dourada pulsar dentro de você, lembrando-o: minha graça te basta. Sinta a solução criativa que surge, a paciência que você não sabia que tinha, a resiliência para continuar. Caminhe por toda a sua jornada de hoje, da manhã à noite, e veja cada passo, cada decisão, cada interação sendo guiada não pela voz da dúvida, mas por essa certeza silenciosa e poderosa da presença capacitadora de Deus. Sinta a alegria de agir com liberdade, sinta a paz de descansar na suficiência dele. Este não é um sonho, esta é a projeção da sua fé. Esta é a realidade espiritual que você está ativando para as próximas horas. Permaneça nesse sentimento de confiança divina por mais um momento. Ancore essa sensação em seu corpo, em sua memória. Esta é a sua verdadeira identidade hoje, um portador do poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Pode abrir seus olhos. Respire fundo. O que você acabou de experimentar na visualização não foi uma fantasia, foi um ensaio espiritual. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você acaba de ver e sentir a sua vitória. Agora é hora de caminhar nela. A oração não termina aqui, ela começa aqui. Ela se transforma em ação, em movimento, em testemunho vivo ao longo do seu dia.
A batalha contra a dúvida não é vencida de uma vez por todas, mas a cada escolha consciente de em qual voz acreditar. E hoje você tem uma nova arma, uma nova estratégia. Sua missão prática para este dia é simples, mas transformadora. Cada vez que você perceber o menor sussurro da voz da dúvida tentando ressurgir, e ela vai tentar, você não vai debater com ela, você não vai se desesperar. Você vai parar por um segundo, respirar fundo e declarar em voz alta ou apenas em seu espírito a âncora do nosso dia. A graça de Deus me basta. Seu poder se aperfeiçoa em mim agora. Faça disso o seu mantra, o seu gatilho de realinhamento. Troque o pensamento de dúvida pela declaração de fé instantaneamente. Este pequeno ato repetido ao longo do dia irá reconfigurar suas rotas neurais espirituais, fortalecendo o caminho da fé e enfraquecendo o caminho da dúvida. Você está construindo uma nova fortaleza interior, tijolo por tijolo de fé. E ao fazer isso, você não está apenas mudando o seu dia, você está se tornando uma fonte de esperança para outros. Sua confiança serena será um testemunho silencioso do poder de Deus. Agora, vamos selar este momento e espalhar essa luz. Para ancorar esta decisão no seu espírito e declarar sua posição para o dia, comente abaixo com fé: minha confiança está em Deus. Deixe que o mundo digital seja o primeiro lugar onde sua fé se torne visível. Você conhece alguém, talvez uma amiga, uma irmã, uma colega, que luta com essa mesma voz da dúvida? Seja um canal da graça de Deus. Envie esta oração agora mesmo para 2 ou 3 pessoas que precisam ser lembradas de onde vem sua verdadeira força e suficiência. Se este momento de despertar da fé foi significativo para você, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de nos encontrarmos com o Pai e recebermos a força e a direção que precisamos. Não perca nosso próximo encontro. Vá para o seu dia não mais como um escravo da dúvida, mas como um embaixador da confiança divina. Caminhe na autoridade que lhe foi dada. A graça dele te basta.